Olá, quarto ano, boa tarde a todos e todos, tudo bem? Vamos voltar para mais uma aula de geografia. Hoje vamos dar continuidade aí, ao nosso capítulo 7, Brasil, um país de muitas faces, né? Estamos trabalhando aí sobre os povos que constituíram, que ajudaram na formação cultural brasileira, né? Nos nossos costumes, nas nossas tradições. Falamos na nossa live, né, sobre os indígenas, falamos sobre os portugueses e também falamos sobre os africanos, né? Dei um exemplo também sobre os alemães, os italianos. Fizemos um para casa, né, um exercício do livro, e hoje eu vou continuar a influência desses povos na cultura aí brasileira, né? Porque não foram só os europeus ou os africanos aí que tiveram uma grande influência na nossa cultura, tá? Nós tivemos aí muitos outros povos, principalmente, né? E também os povos asiáticos, tá? Então, além dos europeus, vários povos da Ásia vieram morar no Brasil, tá? E um grupo muito grande que veio morar no Brasil, aqui no nosso país, foram os japoneses. Não sei se você sabe, aqui é um dos locais que tem o maior número de japoneses, né, e descendentes de japoneses do mundo, né? Então, os japoneses são os asiáticos, tá? O Japão fica na Ásia, né? Então, eles são os asiáticos mais presentes em nosso país. De todos os asiáticos que eu vou falar aqui, são os que têm a maior presença dentro do nosso país, são os japoneses, né? Que eles vieram para o território brasileiro no passado, né? Muitos deles para realizar as atividades agrícolas, né? Eles vieram para trabalhar em fazendas aqui do Brasil, tá? Principalmente em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, no Pará. Nós temos a presença muito grande aí de japoneses, tá? E a cultura japonesa é interessante que ela faz parte, né, pessoal, do nosso cotidiano, né? Ela pode ser vista nos mais variados exemplos, nos mais variados detalhes aí das nossas vidas. E talvez vocês né, não estejam se atinando, né, para isso, mas ela está muito mais presente na nossa vida do que imaginamos, né? A gente pode observar a cultura japonesa na questão arquitetônica, né? Nas cidades, muitos bairros, alguns locais são feitos, né? Foram montados baseados, né, na cultura japonesa, no esporte, na culinária, nos desenhos animados, histórias em quadrinhos e muitos outros aspectos estão baseados aí na cultura japonesa. Né? Para vocês terem uma ideia de tamanho a influência, né, do Japão no Brasil, nós temos um bairro em São Paulo, tem um bairro que chama Liberdade, em São Paulo. Ele é considerado, esse bairro, a maior colônia japonesa do mundo, fora do Japão. E foram japoneses que montaram. E esse bairro é muito legal, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes nele. Ele parece um pedacinho do Japão aqui no Brasil, sabe? E nesse bairro é possível você conhecer, né, mais sobre a cultura japonesa lá. Tem os restaurantes, os mercados, as feiras de artesanato, né, que lembram muito as questões japonesas. Nós também podemos perceber essa influência japonesa em muitos jardins que são construídos aqui no Brasil, né, que são jardins aí no formato japonês, tá? Outro exemplo que eu posso dar também, e talvez muitos de vocês gostam, eu adoro, não sei vocês, é na culinária. É bastante consumida aí a culinária japonesa no Brasil.
né? Um dos pratos japoneses que mais gostamos, o que mais saboreamos aí é o famoso sushi. Né? Eu adoro, sempre quando eu tenho oportunidade, eu sempre como sushi. Tem gente que não gosta, falando, é peixe cru, esse tipo de coisa. E é tão interessante como que isso está presente nas nossas vidas, que nós aqui, os brasileiros, nós adaptamos a comida deles à nossa realidade aqui. Eu não sei se vocês já viram um tipo de sushi que o pessoal frita ele, já viu? Isso não existe lá no Japão. Isso é aqui o brasileiro que adaptou ao sushi né, japonês aqui. Olha que legal, né? Adaptamos, a gente gosta dessa coisa. Ele chama hot, né? E aí eles colocam, claro, vários tipos de recheios, né? E a gente frita ele aqui, né? Diferente do japonês, mas é um hábito cultural japonês comer sushi, né? E também foi incorporado à nossa a nossa cultura, né? Esta prática, né? Eu coloquei algumas imagens aqui de alguns exemplos para vocês, né? Para vocês verem como que a questão japonesa está associada às nossas vidas. Olha que interessante aí, ó. Olha aí, ó. Que prato maravilhoso esse aí de sushi. Tá vendo esse sushi frito aqui, ó? Esse aqui, ó. Isso aqui é uma característica brasileira. Nós que reinventamos esse tipo de sushi aqui de fritar. Mas é um hábito nosso esse tipo de culinária. E é uma culinária japonesa. Hoje você vai no supermercado, tem sushi. Você vai em vários restaurantes, faz parte do cardápio deles o sushi. Aliás, tem restaurantes especializados somente nisso. Olha um outro exemplo aí que nós temos aí, olha, da cultura japonesa, são os mangás, né? Os mangás e depois os animes, né? Que surgiram aí a partir disso. Mangás, história em quadrinho. E depois disso aí, nós tivemos os animes aí, os desenhos, né? Dragon Ball, entre muitos outros aí, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X, enfim, é muito desenho para lembrar. Olha, isso faz parte da nossa cultura. Né? Desde pequeno, né, isso está presente nas nossas vidas, lá nos desenhos que passam na TV, nas revistas em quadrinhos, na internet. A todo momento isso aí está no nosso cotidiano e pertence à cultura japonesa. Tá vendo? Vamos mais? Olha aí, ó. Um esporte, por exemplo, o judô. Né? O judô, ele é um esporte, né? Uma luta japonesa. E talvez, não sei se vocês estiveram em outras escolas, né? No interior, no passado, né? No interior não, no passado de vocês, muitas escolas tinham o judô como uma disciplina. Né? Você fazia na hora lá, tinha o dia do judô, tinha o dia lá do balé, aquele tipo de coisa. Era muito legal e é um esporte japonês. Olha outro exemplo aí também, nós temos as séries Tokusatsu, tá? Que eram séries tipo do Jiraiya, talvez vocês não vão lembrar, mas isso fez parte da minha infância, fez parte da infância, talvez os pais de vocês, que ó, alguns disso aqui vocês vão lembrar, mas parece os Power Rangers, né? Esse tipo de coisa. E os Power Rangers foram inspirados nessa série Tokusatsu aqui, ó. Tokusatsu, tá? É muito legal. Isso aqui é o Jiraiya, o Jaspion, tem os Flashmans, os Changemans, o Giban. Isso passava numa rede de TV que chamava Manchete, sabe? Passava no finalzinho da tarde, assim, quase início da noite. Parava-se tudo para poder assistir essas coisas, era muito legal, sabe? Depois vocês perguntem aos pais de vocês se vocês lembram aí do Jiraiya ou do Jaspion, tá? Então isso aí faz parte também da cultura japonesa, né? Aqui nas nossas vidas. Quer ver mais? Olha aqui, eu coloquei algumas imagens aqui, ó. Essas duas imagens de cima é do bairro Liberdade, que eu falei com vocês lá em São Paulo. Olha que legal esse bairro aqui, né? Se algum dia se vocês visitarem São Paulo,
dê uma passadinha lá, peça os pais de vocês, ó, me leva lá no bairro Liberdade que eu quero ver um pouquinho da cultura japonesa. E você vai ver muito japonês lá, você vai ver muito descendente de japonês lá. É muito legal mesmo, tá? Um outro exemplo aqui são os jardins, né, japoneses, esse estilo aqui, olha, né, com essa pontezinha, um laguinho, né, as árvores mais redondinhas, pequenas, baixas, tem até um estilo de árvore, né, que nós compramos muito aqui no Brasil, bonsai também, que é uma árvore em miniatura, né, é um estilo japonês, aí são muito bonitos. Aqui no Zoológico de Belo Horizonte, nós temos lá um jardim japonês. Depois, não sei se vocês já viram, quando tiver tudo aberto novamente, dê uma passadinha por lá, tá? Pessoal, mas outros povos, outros asiáticos também fizeram parte aí, também influenciaram na cultura japonesa. E um deles aí eu posso citar, vou citar dois na verdade, né? São os chineses e os coreanos, que estão muito presentes aqui no Brasil. Os chineses, né, principalmente, eles vieram para trabalhar aqui nas lavouras de chá no Brasil, quando eles vieram no passado, para trabalhar na mineração e na indústria. Tá? E recente, uma coisa mais recente, estão vindo também muitos coreanos para o Brasil. Tá? A maioria dos chineses, dos coreanos, eles vivem em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, e muitos deles trabalham no comércio. Nós temos aqui em Belo Horizonte um shopping popular chamado Shopping Oiapoque, e lá nós temos a presença muito grande de chineses e coreanos que vieram para o Brasil, fizeram o processo de migração para o Brasil para trabalhar no comércio. Então eles têm lojas lá, principalmente de eletrônicos, né? E é interessante, até coloquei uma imagem para vocês aí, né, que os coreanos eles influenciaram também muito a nossa cultura brasileira com estilos musicais, né? O famoso K-pop aí, que mistura um monte de gênero assim, musical, né? O pop com hip hop, com música eletrônica. Tem gente que adora. Eu tenho uma prima que a festa dela foi relacionada ao K-pop, né? De tão viciados, tanto que ela gostava, né? E na questão chinesa, nós temos aí também várias festas chinesas que são celebradas no território brasileiro. Aqui no Brasil celebra-se em algumas cidades o Ano Novo Chinês, né? Que acontece no final de janeiro ou início de fevereiro, tá? E aí algumas cidades que fazem isso, elas enfeitam as cidades com objetos, com danças típicas, vai ter danças típicas lá chinesas, tá? É muito legal. Em São Paulo tem muito isso, tá? Dos chineses. Olha aí, essa imagem do lado também aí, desse pessoal praticando aí esse estilo aí, é um negócio chinês, é uma influência chinesa, que é o famoso Tai Chi Chuan. Já ouviram falar? Quer ver uma outra influência dos chineses na nossa vida aqui? Na medicina, a acupuntura, aquele negócio das agulhinhas, já viu que eles colocam agulhinha assim, ó, né? É um ramo da tradicional medicina chinesa. Tá? Então, olha quantas características, quantas influências desses povos asiáticos na nossa vida. Né? Pessoal, os chineses eles vieram aqui para o Brasil lá para o início, eles começaram a migrar, a vir para o Brasil no início do século XIX. Aí. Os japoneses, né, só uma diferenciação, no início do século XX. Tá? Muitos desses povos, né, principalmente no Japão, eles estavam passando por problemas lá no seu território original, né, com problemas como a falta de terras, né, para os camponeses plantarem, para os camponeses viverem, né, e eles acabaram vindo para o Brasil em busca disso, né, e os coreanos, eles são um tipo de migração muito recente, né, os coreanos vieram para o Brasil já bem numa história bem recente, tá? Tem pouco tempo, vamos dizer, que eles estão aqui. Mas será que são só esses povos que ajudaram a influenciar no Brasil?
Não, né? Porque nós temos muitos outros aí, né? Principalmente da América Central e outros países da América do Sul, né? Eu tenho aí, ó, os haitianos aqui, os bolivianos, os paraguaios, aí ó, Galvão, Filma Nós, e os venezuelanos, algo até meio mais recente, tá? E isso tem crescido muito, né? Tem crescido bastante nos últimos anos, esses povos virem para o Brasil e trazer um pouco da sua cultura, né, e adaptar, criar, né, novos espaços culturais dentro do Brasil, tá bom? E esses povos, pessoal, eles têm saído dos seus países, o Haiti, Venezuela, Paraguai, Bolívia, muito porque nesses países nós temos muitos problemas, tá? Muitos conflitos, crises econômicas, crises políticas. No caso do Haiti, por exemplo, nós temos muitos desastres naturais lá. O Haiti, desculpa, ele teve um terremoto que destruiu quase todo o país. Depois teve um furacão. Inclusive, a situação estava tão precária lá que o Brasil, né, liderou as tropas da ONU que foram mandadas para o Haiti para poder ajudar o povo haitiano. E daí que veio essa relação muito próxima, né? E os haitianos começaram a fazer uma migração para o Brasil, principalmente aqui para Belo Horizonte. Nós temos muitos haitianos vivendo aqui em Belo Horizonte. Eu conheço vários deles, tá? Essa vinda desses povos para o Brasil é algo bem mais recente, tá, pessoal? Diferente dos outros lá, que tem séculos que vieram para cá, né? Esses povos da América Central e da América do Sul, eles estão aqui há pouco tempo, tá, no Brasil. Mas mesmo estando há pouco tempo, eles também trouxeram muitas características culturais dos seus países e também têm ajudado aí, e têm influenciado na nossa cultura. Nós estamos adaptando a nossa cultura também a eles, né? Porque eles trouxeram várias danças típicas, né? Eles trouxeram várias culinárias diferentes para cá. Quando estava tudo liberado, né, antes da pandemia, na Savassi direto tinha lá, por exemplo, dia do orgulho boliviano, por exemplo. Então era um dia lá na Savassi que fechava-se uma rua só com questões assim, típicas da Bolívia, com culinária, né? Você tinha comidas típicas, você tinha dança, música, só com a da Bolívia. Depois, só música, lá tinha o dia do Paraguai, venezuelano, haitianos, para vocês perceberem como esses povos têm influenciado aí em nossa cultura. E por fim, pessoal, vou citar para vocês, né, nós tivemos também, nós já falamos um pouquinho, os africanos, né, que foram muito importantes aí para a formação da população brasileira. Né? Esses povos, né, e os seus descendentes que aqui ainda vivem, ajudaram a construir, percebam, a cultura do nosso país. Tá? E a África, pessoal, é importante nós pensarmos que ela é um continente formado aí por muitos povos diferentes. Né? Lá na África, né, o continente africano não é um tipo de povo só, né? São tudo iguais, eles não têm, os costumes deles são iguais, são tudo parecidos, não. São muitos povos diferentes que vivem na África e muitos povos diferentes também vieram para o Brasil. Tá? E dessa forma, muitas culturas africanas vieram parar aqui no Brasil. Tá? Então, o nosso país ele é muito diverso na cultura, principalmente também africana. Muitas das questões culturais africanas fazem parte do nosso dia a dia aí, tá? São de origem africana. Instrumentos musicais, danças, músicas, festas populares, comidas, né, que fazem parte do nosso dia a dia, têm origem aí na matriz africana. Por exemplo, berimbau, capoeira, dendê, machixe, tá? Batuque,
moleque, são todas palavras que fazem parte da cultura africana. Né? Nos ritmos, nas manifestações culturais brasileiras, também é possível a gente perceber a influência africana aí, né? Com a dança, com o toque dos instrumentos. Tá? Quer ver? Eu vou até colocar aqui uma imagem aqui. Olha que legal aí. Nós temos aí muitas manifestações culturais do africano no nosso cotidiano, na nossa vida aí, tá? Na culinária, por exemplo, a gente tem pratos tipo acarajé, cocada, vatapá. Então são comidas, né, típicas africanas, tá? E essas comidas são muito feitas pelas baianas, né? Lá do acarajé, lá na Bahia, muito legal. Quem já foi também, eu não como muito porque muitos deles são feitos com camarão, essas coisas, eu tenho alergia. Tá? Então, os africanos também são muito importantes para a cultura brasileira, pois eles representam a relação tão próxima do Brasil com os povos africanos. E os povos africanos que vieram, esses, né, de maneira forçada para o Brasil. Lembre-se que eles vieram para ser escravos, diferente de muitos outros povos, ou de todos os outros povos que nós discutimos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Não esqueçam, por favor, de assinar a lista de presença e qualquer coisa, sigo à disposição. Tchau para vocês e até a próxima aula. Valeu!